Olá, você acompanha agora mais um NBR Entrevista. O presidente Lula assinou em novembro o decreto que institui o Sistema Nacional do Comércio Justo e Solidário. Sobre esse assunto, eu converso com Fábio Sanches, secretário adjunto da Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego. Obrigada pela sua presença, secretário. Como é que é esse sistema? Qual o objetivo dele? O Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário, ele tem como objetivo definir parâmetros e critérios para consolidar uma política de comercialização para os empreendimentos econômicos solidários e uma política de visibilidade dos produtos e serviços realizados por esses empreendimentos, possibilitando inclusive para o consumidor exerça a sua opção de consumir produtos que são feitos com responsabilidade social, sustentabilidade. Então, o decreto ele define quais são os critérios para certificar esses produtos e serviços da economia solidária, ele define como vai ser realizada essa certificação e ele propõe uma série de ações e políticas públicas para fomentar que os empreendimentos econômicos solidários atinjam esses critérios. E como é que vai ser essa certificação, né? Como é que o consumidor pode saber optar por consumir um produto da economia solidária? A ideia, sabe que o comércio justo ele tem uma história já antiga, é uma história de 20, 30 anos, se iniciou nos países europeus e geralmente era baseada na relação norte-sul, países do norte dos países do sul. Esse critério e as entidades do norte certificavam essas entidades do sul com critérios definidos pelas essas organizações geralmente privadas, né? No caso do sistema, eu acho que é importante, inclusive, enfatizar que é a primeira experiência internacional onde o poder público define esses critérios de comércio justo. A gente está trabalhando com uma série de formas de certificação, mas colocando muita ênfase que os critérios são definidos pelo poder público, mas a certificação será realizada, vai ter diferentes opções, mas uma das principais que a gente está trabalhando é chamada certificação participativa, onde empreendimentos se certifiquem entre si se estão ou não cumprindo esses critérios, para evitar, inclusive, que se torne um fator comercial a própria comercialização, mas propicie que os empreendimentos tenham uma maior opção de certificarem. Daí vai ter um selo, um reconhecimento desse produto como oriundo da economia solidária. Vai poder identificar imediatamente. Que é um dos objetivos do sistema. Além da certificação, é dar visibilidade para que um movimento também vem crescendo dos consumidores possam realizar esse consumo responsável, identificando se são produtos da economia solidária. Bom, esse tipo de comércio, de produção, vem crescendo no Brasil, né? A economia solidária vem crescendo no Brasil nos últimos anos. O que a instituição desse sistema vai impulsionar, representar de avanço? Olha, a gente, por exemplo, realizou o Ministério do Trabalho em 2007 e agora estamos novamente realizando um mapeamento da economia solidária no Brasil. Em 2007, a gente chegou à metade dos municípios brasileiros, um pouco mais da metade, 52% dos municípios, onde a gente mapeou e entrevistou 22 mil empreendimentos econômicos solidários no Brasil. Dentro desse mapeamento, a gente percebe que desses empreendimentos, a principal dificuldade é justamente a comercialização dos seus produtos e dos seus serviços. São empreendimentos da agricultura familiar, são os mais variados campos dos empreendimentos, mas que ainda eles conseguem organizar a produção, mas têm dificuldade da comercialização. Esse sistema pretende propiciar que esse gargalo seja resolvido, abrindo possibilidades de escoamento da produção e dos serviços desses produtos, como eu disse, aproximando a relação entre o produtor e o consumidor nessa chave de que é uma produção sustentável que tem como consequência um consumo responsável por parte daqueles que querem comprar esses serviços. E o que esse mapeamento mostra? Qual o panorama hoje da economia solidária? Olha, a economia solidária, como você disse, ela vem crescendo exponencialmente nos últimos anos, tanto do ponto de vista de quantidade, como do ponto de vista da qualidade, do crescimento desses empreendimentos.
Nesses 22 mil empreendimentos econômicos solidários, você tem mais de 2 milhões de pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, que vivem do trabalho nesses empreendimentos. Empreendimentos onde não há separação entre os patrões e os empregados, mas que todos que trabalham neles também realizam sua gestão democraticamente, que tem uma preocupação ambiental muito forte nas suas atividades. Então, cada vez mais a economia solidária vem se apresentando como alternativa para pessoas se inserirem no mundo do trabalho de uma maneira diferenciada, não mais como empregados se subordinando a um patrão, mas como associados no empreendimento, e vem significando também com esse crescimento modelos de desenvolvimento territorial, desenvolvimento local, a partir da organização desses empreendimentos de economia solidária diferenciados, que buscam ter o foco não apenas no aspecto econômico, mas na pessoa e na comunidade que esses empreendimentos fazem parte. E qual a expectativa, como é que vai ser esse processo de implementação do sistema? Olha, a primeira, agora com a assinatura do decreto que aconteceu em novembro, é um primeiro passo importante, que é a definição desses critérios e parâmetros que norteiam o sistema, e que reconhece essa modalidade de comercialização que é o comércio justo solidário. Agora, o próximo passo é que esse sistema vai ser gerido por uma comissão gestora nacional, uma comissão que reúne o governo federal, o Ministério do Trabalho, junto com outros 2 ministérios, Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Agrário, com entidades da sociedade civil, tanto dos produtores da economia solidária, como associações de consumidores, como entidades que prestam apoio a esse comércio justo, que vai constituir essa comissão gestora, onde as formas de certificação, de acreditação dos empreendimentos vão ser organizados. Então, o próximo passo é constituir essa comissão gestora, que a gente pretende agora, talvez ainda esse ano já está formada, e o ano que vem, daí sim, começar o processo de certificação dos empreendimentos, já mapeamento de empreendimentos iniciais para isso, 150 empreendimentos, e começar a organizar a política de fomento, que eu disse no começo, também para propiciar que cada vez mais empreendimentos possam cumprir os critérios e serem incluídos no sistema. Você estava falando da participação da sociedade, né? E na certificação também, né? A participação desses empreendimentos cooperativados, solidários e tal. Tudo isso passa pelo Conselho Nacional de Economia Solidária? Essa comissão gestora nacional do sistema, ela é escolhida dentro do Sistema Nacional, do Conselho Nacional de Economia Solidária, que é um conselho que já tem aí 5 anos de existência, que reúne as principais entidades da sociedade civil que trabalham com a economia solidária, e o conselho é que, dentro dos conselheiros do Conselho Nacional, que é escolhida e formada essa comissão gestora do sistema. Só para encerrar, um outro decreto também foi assinado na mesma ocasião pelo presidente Lula, disciplinando o funcionamento do Programa Nacional das Incubadoras de Cooperativas Populares, né? Você poderia explicar como é que é isso? Bom, esse programa ele institui uma ação já realizada há mais de 10 anos pelas universidades brasileiras, principalmente as universidades públicas, que são projetos de universidade que a gente chama de criam incubadoras de cooperativas, que são realizações de aproximar o saber acadêmico da universidade dos grupos populares que querem formar cooperativas populares. E do intercâmbio entre esses grupos populares e as universidades, criar e fomentar o desenvolvimento dessas cooperativas. Esse programa, inclusive, essa experiência das universidades surgiu lá na década de 90, no contexto da campanha do Betinho, do campanha de combate à fome, que era a universidade colocando qual seria a sua contribuição nisso, e ela percebeu que ela poderia fazer essa intercâmbio de conhecimento com as comunidades. Esse programa se desenvolveu e em 2003 o governo federal resolveu instituir de fato uma ação mais estruturada, que é o Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas, que reúne diversos ministérios e órgãos do governo federal
Existe também um comitê gestor que reúne esses órgãos do governo federal e as entidades da sociedade civil. E agora, com a assinatura desse decreto, a gente reconhece essa ação que já vem sendo estruturada e cria instrumentos para ampliar essa atuação da universidade com estratégias de geração de trabalho e renda, de fomento à economia solidária e que hoje também são estratégias de desenvolvimento local, como eu disse no começo, que propiciam a organização de empreendimentos para desenvolver comunidades pobres e empobrecidas no Brasil. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Eu conversei com Fábio Sanches, secretário adjunto da Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, sobre o Sistema Nacional do Comércio Justo e Solidário. Se você quiser mais informações, acesse www.mte.gov.br. E você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com/tvnbr. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR, TV do Governo Federal.